Graça e paz, querido irmão, tudo bem contigo? Nós vamos dar início a mais um estudo da lição, da série de lições Deus Conosco, estudos baseados no livro de Mateus. Mas antes disso, eu quero orar contigo. Se for possível, feche os seus olhos e ore comigo. Meu Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Graças te damos, ó Pai amado, pela rica oportunidade de poder meditar na tua lei. Meu Deus, que em nome de Jesus, neste momento, o Senhor venha me capacitar e capacitar aquele que está me ouvindo a ter conhecimento, meu Pai, entendimento, compreensão da tua palavra, para que assim nós possamos guardá-la no nosso coração, meditá-la nela, ó Deus, e praticá-la. É o que eu te peço, ó Deus, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, lição 9, lições em meio aos conflitos. Essa lição nós vamos aprender aí que Jesus, ele está passando por um momento de rejeição intensa no seu ministério. Mateus faz esse registro e aí, em meio a uma rejeição intensa, algumas pessoas, elas entram em desespero, acabam sucumbindo, vivendo na inércia, outros tomam decisões precipitadas, a ansiedade fala mais alto, perdem o controle da situação. Porém, com Jesus, nós vamos aprender que a crise, nós devemos enfrentar a crise de forma destemida, sem se deixar levar pela adversidade. Ou seja, mesmo no meio aí de uma situação de rejeição, de questionamento sobre o seu ministério, Jesus ele não perde o foco. Ele não deixa de cumprir o seu plano, o seu propósito. Então ele continua ensinando os discípulos que estão ali o ouvindo. Nós vamos falar dos capítulos 17, 18, 19 e 20 de Mateus, e aí nós temos 8 lições aí para tirar desses capítulos. O capítulo 17, ele inicia com a transfiguração. A transfiguração nós estudamos na semana passada, e é um momento glorioso porque foi um spoiler que Jesus deu para João, Pedro e Tiago sobre como será a glória futura. E aí a visão de Elias e Moisés nada mais é do que representando as pessoas que não vão provar da morte, que serão arrebatadas sem provar da morte, e daqueles que ressuscitarão, tá? Esse é o significado da aparição de Moisés e Elias ali na transfiguração para João, Pedro e Tiago. Dando sequência, eles estão ali, provavelmente a transfiguração aconteceu em Cesareia de Filipe. Eles estão descendo da Cesareia de Filipe no sentido a Galileia, já iniciando a última viagem de Jesus antes da sua morte. Então eles estão no topo do país, estão descendo sentido Jerusalém. E aí, caminho para Jerusalém, eles passam pela Galileia, chegando na Galileia, um pai para Jesus e pede ajuda. Ele tem um filho endemoniado que sofre de uma epilepsia, uma doença espiritual. Porém, esse pai, ele já dá logo na lata. Ele fala assim, ó, Jesus, eu pedi ajuda para os seus discípulos, mas eles não foram capazes de expulsar o demônio, então me ajuda. E aí Jesus, né, já aquele jeitão dele que eu imagino, fala assim, ó, geração incrédula, mas nem isso vocês conseguem fazer, poxa, e aí expulsa o demônio, cura o menino, o pai vai embora com o menino feliz. E aí os discípulos questionam Jesus, poxa Jesus, uns capítulos atrás aí o Senhor nos deu autoridade para poder fazer, curar, expulsar demônios, libertar, e por que a gente não conseguiu nesse caso? E aí Jesus explica que há demônios, há situações que só podem sair com oração e jejum. Ou seja, eles não tinham perdido a autoridade que Jesus tinha dado para eles. Porém, faltava intimidade. Por mais que eles estivessem na presença de Jesus, eles ainda não estavam tendo intimidade, não estavam orando com o fervor necessário para poder passar por uma situação dessa e vencer o inimigo. Tá? Então, essa é a lição que a gente tem que tirar aí. O primeiro item da lição é falando sobre é preciso ter fé.
Então, a autoridade por Cristo não nos exime do preparo espiritual. A falta de fé é o resultado da ausência de intimidade com Deus. Os discípulos aprenderam essa lição da maneira mais difícil. Então, assim, quer ter intimidade com Deus, não quer viver a ausência de intimidade com Deus, é duas maneiras simples que você precisa praticar, através da oração e da leitura da palavra. Poxa, Isabel, intimidade com Deus é através dessas maneiras? Sim, destas duas maneiras. Através da oração, quando você fala com Deus. Através da palavra, quando Deus fala com você. Então, fique firme, não perca a fé. Estamos nos momentos difíceis, aproveitei aí para buscar mais do Senhor. Aí, seguindo o capítulo 17, quando eles estão na Galileia, Jesus faz o segundo prenúncio aí da sua morte e ressurreição. Porém, os discípulos só ouviram a parte da morte, ficaram tão tristes que não se alegraram com a notícia da ressurreição. Mateus faz esse registro bem interessante. Já em Cafarnaum, chegando em Cafarnaum, os coletores de impostos do templo abordaram Pedro e perguntaram se o mestre deles tinha pago o imposto. E aí Pedro, sim, tá pago, tá pago. Porém, Jesus sabia que não estava pago, Pedro também. Então, Jesus chama Pedro e fala assim, cara, vai lá, pesca um peixe e tira uma moeda de 4 dracmas e paga o meu e o seu imposto. O imposto do templo era para utilidade, com a finalidade de dar manutenção no templo. Isso foi instituído lá na época de Moisés, você pode ver o registro disso em Êxodo 30, os versículos 11, 12 e 13, onde Deus fala para Moisés instituir esse imposto para todo homem acima de 20 anos contribuir com 2 dracmas, né? O imposto naquela época era equivalente a 2 dracmas, 2 dracmas era equivalente a 2 dias de trabalho. Então, Jesus aqui quer nos ensinar que nós precisamos ser exemplar na nossa vida financeira. Não é porque estamos em crise que vamos abrir mão de pagar as nossas contas e de manter as nossas contas em dia. Nós devemos pagar o que é devido. Outra lição também que Jesus dá aqui é para a gente evitar o escândalo. Jesus ele podia ter questionado, porque ele é filho de Deus, ele é o dono do templo, ele é o rei do reino, por que ele pagaria imposto? Porém, para evitar o escândalo, Jesus acabou pagando aí o valor devido ao templo, tá ok? Seguindo, já iniciamos o capítulo 18. O capítulo 18 é o discurso mais longo de Jesus sobre o princípio do perdão. É o quarto discurso dos 5 discursos que Mateus registra aqui nos livros, tá ok? Então, o capítulo 18 inicia bem interessante, né? Os discípulos questionando Jesus quem era o maior no reino dos céus. E eu fico imaginando, tá, irmãos? Eu viajo muito lendo para poder entender, e aí a minha criatividade vai muito além, mas eu fico imaginando, né? 12 discípulos, tinha ali gente estudada, como Mateus mesmo, homens fortes, trabalhadores, como Pedro, Tiago e João. Todos os outros ali deviam ter conhecimento. Judas administrava a bolsa, então ele tinha bastante conhecimento financeiro. E aí os caras questionam Jesus quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus quebra esses caras no meio. Meu, eu imagino que cena hilária, Jesus falando assim, que o maior no reino dos céus tem que ser como uma criança. Porque uma criança, a lição diz que ela não se apega a status social e depende de alguém que cuide dela. Então, pô, os caras autossuficientes, grandões, fortões, tal, pescadores, agora sou pescador de homem, tal, cobradores de impostos, os caras inteligentíssimos, é quebrado por Jesus, mostrando que para ser o maior no reino de Deus é necessário ser como uma criança. Mostrando ali para os discípulos que é necessário praticar a humildade. E aí a lição fala que a gente tem que evitar os 2 extremos da humildade. Pensar menos em si mesmo ou pensar demais em si mesmo. Né? Tem gente... Pense aí agora faça análise desses termos. Pensar em si demais e não pensar tanto em você.
né? Quem é humilde põe o dever de servir acima do direito de ser servido. Então, seja humilde, pense em fazer o bem para o próximo, mas com cautela, com extremo. Não vá, se você só tem um pé de chinelo, não vá dar o pé de chinelo e ficar descalço para poder o outro ficar calçado. Ou então, puta, eu só tenho um par de chinelo e não vou dar nada para ninguém. Não, não é essa a questão, mas é você encontrar o equilíbrio, é buscar servir de uma maneira equilibrada. Isso é interessante, a gente gosta muito e é uma saga em procurar viver no equilíbrio, né? Interessantíssimo. Vamos seguindo aqui o capítulo 18, porque também tem uma outra situação. Tem a parábola da ovelha perdida, que a lição não cita, mas é interessante porque aqui fala do perdão para quem se arrependeu. Ou seja, das 100 ovelhas, uma se perdeu e há a alegria do pastor quando ele encontra a sua ovelha. E quando um perdido, né? Quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Então, existe perdão sim para você que uma vez aceitou Jesus e desviou dos caminhos do Senhor e agora acha que o seu pecado é tão grande que Jesus não pode te perdoar. Sim, ele pode te perdoar e vai haver festa no céu quando você tomar essa decisão. Espero que seja breve. Tome essa decisão e volte para os caminhos do Senhor. Seguindo aí o discurso sobre o perdão e entrando no quarto item aqui da lição, é sobre restaurar a harmonia, ou seja, Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos que se um irmão ofender eles, qual que seria a tratativa? Chega no cabra, conversa com ele, fala assim, rapaz, tu fez uma coisa que eu não gosto, que eu não gostei, quero resolver aqui contigo, vamos tirar satisfação e resolver aqui para a gente ficar bem. E evitar a fofoca, a gente fala, rapaz, fulano ali me prejudicou, falou uns negócios que eu não gostei, olha, me ofendeu e olha, fulano prejudicou Beltrano ali e tal. É para evitar isso, irmão, é para cortar esse mal, não é para existir isso. A orientação de Jesus é: se alguém te ofendeu, vá até ele e converse com ele, aponte a ofensa e tente resolver isso de uma maneira harmoniosa para se manter e viver em paz. Não sendo possível resolver entre as partes, a orientação de Jesus é que é para procurar duas pessoas, ou três, uma ou duas testemunhas, pessoas idôneas, pessoas que não vão buscar partidos, para que possam resolver a situação. Pessoas inteligentes, líderes ali que possam te ajudar a resolver essa situação e chegar a uma conclusão de paz. Se ainda assim não for possível com duas testemunhas, Jesus nos orienta a procurar a igreja, né, que eu entendo que é o conselho da igreja para ajudar a contornar a situação. E se ainda assim a situação não for resolvida, aí Jesus fala para tratar essa pessoa como um pagão, um publicano. Bom, essa situação não vai chegar porque nos dias de hoje a gente não tem necessidade de ir até esse extremo, tá ok? Aí, no capítulo 18, ainda tem um dos versos mais conhecidos, um dos versículos mais conhecidos e mais proferidos da Bíblia, que diz que por onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Versículo 20 do capítulo 18 de Mateus. Com certeza, em algum momento você já ouviu ou já proferiu esse versículo. Seguindo no capítulo 18, a partir do versículo 21, e aí a lição também seguindo aqui o quinto item, Pedro, ele fala sobre o perdão. E aí Pedro, querendo ser bonzinho ali e tal, ser benevolente, ele fala para perdoar 7 vezes, questiona Jesus, é para perdoar 7 vezes, né, Jesus? Por quê? Os judeus tinham o costume, aí tinha a prática de perdoar 3 vezes. Se você quer entender o porquê de 3 vezes, leia Amós, estude o livro de Amós e lá vai estar muito provavelmente a base para que os judeus perdoassem apenas 3 vezes. E aí, Pedro, agora eu sou um homem salvo, sou um homem diferente, eu sou benevolente, então 7 vezes, o dobro mais um chorinho. E aí Jesus quebra Pedro mais uma vez, fala, Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. E aí, o legal dessa lição o comentário foi bem feliz aqui, dizendo que Jesus não estava dando carta branca para o ofensor continuar pecando,
mas apenas admitindo que o ser humano não está imune de errar de novo. Então, não é que eu vou ficar enchendo o saco do irmão, vou ficar pisando na bola porque ele tem que me perdoar inúmeras vezes, não. Mas é para mostrar que eu posso errar de novo e que se eu errar de novo, meu irmão pode sim me perdoar. Aí, seguindo aqui ainda, finalizando o capítulo 18 com uma parábola, a parábola do servo infiel, Jesus continua dizendo que havia um servo que devia para o seu senhor 10.000 talentos. Deixa eu só consultar aqui o meu dicionário bíblico, que eu gosto de usá-lo, para poder falar direitinho para vocês. Isso mesmo, era uma quantia de 10.000 talentos que o servo devia para o seu senhor. Um denário era um salário de um dia de trabalho. Um talento valia cerca de 6.000 denários. Então, 10.000 denários era considerado um salário de 60 milhões de dias de trabalho. Uma quantia impossível de ser paga. Foi assim que Jesus quis retratar a questão do perdão e da graça. 60 milhões de dias de trabalho, um saldo, uma conta, uma dívida humanamente falando impossível de se pagar. E esse cara teve essa dívida perdoada. Esse servo sai muito felizão da presença do seu senhor, minha dívida está perdoada, tal. Encontra com seu conservo e esse conservo devia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, cara. Em 4 meses o cara pagava de boa essa dívida. Só que o servo não teve misericórdia do conservo. Ele cobrou e como o seu conservo não tinha condições de pagá-lo naquele momento, ele mandou encarcerar, mandou ser preso o conservo pela dívida. Os outros servos, ouvindo o que aquele servo impiedoso havia feito, comentou com seu senhor. E o seu senhor voltou atrás e não perdoou a dívida. Ele falou, cara, eu perdoei a sua dívida, você devia ter agido com o mesmo exemplo que o meu. Porém, por você não agir de benevolência com o próximo, eu também estou cobrando a dívida de você, estou tirando a questão do perdão e você vai preso sim. O cara acabou sendo preso. E aí é o que Jesus quer nos ensinar. Que o perdão de Deus por nós é algo que a gente não teria condições de comprar. Jesus comprou isso para nós. Nós somos perdoados por Cristo. Nós não vamos perder a nossa salvação se a gente não perdoar. Porém, é necessário que nós venhamos perdoar, porque a ofensa que o nosso irmão pode causar para nós, aquilo que nos desagradou, aquilo que nós fomos ofendidos, é muito pequeno perto da dívida enorme que nós temos com Jesus Cristo. Então, que nós venhamos agir de benevolência e perdoar o nosso próximo, assim como Deus nos perdoou, como Cristo nos perdoou, tá ok? Seguindo o capítulo 19, e o item 6 aqui da lição, mantenha-se fiel, está falando sobre uma questão do divórcio. Essa questão é interessante, porque esse assunto do divórcio, né, esse tema aqui que está sendo narrado no início do capítulo 19, foi até um motivo da morte de João Batista. Se você tem curiosidade de saber o que tem a ver o divórcio com a morte de João Batista, leia lá os primeiros capítulos de Mateus que você vai entender o porquê. É uma pergunta perigosa, é uma pergunta difícil, difícil assim, né? Colocando Jesus numa situação de risco, porque os fariseus tinham naquela época duas escolas, a Shammai e a Hillel. A Shammai, ela defendia que o divórcio só poderia ser dado por causa de atos ilícitos, né? No caso aí de adultério, prostituição, bestialidade, essa situação. A escola de Hillel, ela era já mais fraca, né? Então, qualquer coisa que desagradasse o marido era suficiente para poder provocar o divórcio. E muito provavelmente, quando a gente lê o texto, os historiadores entendem que esse grupo de fariseus que parou Jesus para perguntar isso era o pessoal que acabou perguntando, era da escola de Hillel. Porque eles perguntam de uma maneira, só que Jesus, muito sábio, né, muito inteligente, acabou respondendo biblicamente essa situação.
e aí deixa o povo ali numa situação bem controvérsia, né? Entre os Hiléus e os Chamais. Porque Jesus fala que Deus fez homem, macho e fêmea, criou para um casamento, que é o elo mais forte do relacionamento humano, e se tornavam uma só carne, se tornam uma só carne. É um contrato de aliança que não poderia ser quebrado. Aí eles questionam sobre Moisés. Aí Jesus, muito inteligente, fala que por causa da dureza de coração, Moisés permitiu a carta de divórcio para a situação de traição. Porém, o que a lição quer nos ensinar? Que o divórcio, ele não está sendo a última opção, como Moisés colocou, sendo a última da última opção, está sendo a primeira opção. Hoje em dia, o divórcio é a primeira opção. E Deus quer nos ensinar que, mesmo que tenha sofrido uma ofensa, e mesmo que tenha acontecido algo grave no seu casamento, você precisa tentar lutar para curar essa relação machucada, liberar o perdão, que é algo difícil, mas é necessário liberar o perdão, buscar a restauração. E se nada disso funcionar, aí sim a carta de divórcio. Então, para você que está casado, fica a dica. Esses dias que estamos vivendo mais tempo juntos dentro de casa, tome cuidado, aproveite para se conhecerem melhor e foco em nada de divórcio, tá ok? Aí a lição segue já para o capítulo 20, mas antes eu quero terminar o capítulo 19, porque Jesus ele fala que tem pessoas que são eunucos porque foram feitas pelos homens, ou seja, um homem chamado de eunuco era um homem castrado, tá? Era uma forma de punição ou de escravizar um inimigo, era castrando ele. Então, um homem castrado naquela época era chamado de eunuco. Então, uns foram feitos assim pelos homens, outros se fizeram por causa do reino, e tem aqueles que foram feitos por si mesmos. São pessoas que não têm o desejo sexual e por isso que não buscaram casar. Só que isso é para um grupo muito pequeno de pessoas, e Jesus não está defendendo a solteirice. Jesus não defende a solteirice, ele fala para seguir o casamento, porém há pessoas separadas, um grupo muito pequeno de pessoas que vão permanecer solteiras. Saindo dessa situação, Jesus entra no momento MCA, que é quando ele está ali conversando e as crianças tentam chegar em Jesus, porém os discípulos impedem que isso aconteça. E aí Jesus diz, né, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não impeçam de vê-los até mim. Momento MCA muito fofo, né, de Jesus com as crianças. Saindo do momento do MCA, vai entrar no momento com a mocidade, né, o ministério juvenil. Chega um jovem rico, e aí é o item 7 da nossa lição. O jovem rico, ele chega em Jesus e fala, né, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já dá uma lapada nele, como sempre, do jeitão de Jesus, porque que me chama de bom? Então, essa questão de bondade só tem um que pode dizer, a ele mesmo. Mas, né, Jesus, dando um jeitinho ali de cutucar, ele pergunta para esse jovem se ele guardava os mandamentos. E aí o jovem fala que sim. E aí Jesus não quer provar Jesus quer provar através desses versículos que a salvação não era por meio dos mandamentos e que aquele jovem não guardava os mandamentos. Por quê? Se ele guardasse realmente os mandamentos, ele não teria nenhum problema de se abnegar dos seus bens para poder viver o reino dos céus, né? Para poder viver o reino de Deus. Muito interessante porque ele não queria desapegar. Não era que Jesus estava falando que ele ia ser pobre, que ele tinha que ser pobre, mas o coração dele estava voltado para o dinheiro, o amor dele estava voltado para o dinheiro. E não era isso que Jesus queria. Jesus queria que pessoas se abstessem disso para poder viver o reino de Deus. Aí Pedro mais uma vez entra em cena dizendo, Jesus, nós abandonamos tudo pelo Senhor. Só que dessa vez
Jesus dá uma resposta bem carinhosa aí para Pedro, dizendo que ele fez certo, que os discípulos fizeram a escolha certa e que todos aqueles que deixaram casa, irmãos, pais, seus bens por causa de Jesus, por causa dele, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que escolhem ter Deus em primeiro lugar. Não é viver uma vida de qualquer jeito. Sim, precisa ter uma vida regrada, mas o altar do seu coração, o seu princípio, a sua essência ser voltada para o reino de Deus, com certeza Deus vai te honrar 100 vezes mais. Isso é bíblico, tá bom? Aí, indo para a graça, que é um tema maravilhoso, e já chegando no final da nossa lição, o início do capítulo 20, Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, era um senhor que tinha lá uma vinha para poder ser colhida e ele tem os seus funcionários e promete pagar um denário para os funcionários que trabalhar ali das 6 às 18. Os caras vão para o trampo. Esse senhor, ele vai até a praça e vê um pessoal de bobeira às 9 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, até às 17 horas ele estava contratando o nego para ir para sua vinha. Quando chegou às 18 horas, no pôr do sol de pagar o ordenado ali, começou pelos primeiros, pagou e tal, e os que começaram às 6 da manhã, às 9 da manhã, pensou logo assim, nossa, você tá dando um denário para quem começou às 17, depois do almoço, para nós vai dar muito mais. E aí paga um denário, que foi o combinado. E aí os trabalhadores, eles acabam ficando bravos, achando que foi injusto da parte do Senhor. Porém, o Senhor, ele só cumpriu aquele que ele combinou, que ele pagaria um denário. Isso foi o acordado, não foi nada de injusto. Ele estava sendo muito justo em pagar o que era devido. E aí, a graça de Deus, essa parábola, Jesus quer nos mostrar que a graça não é pelas nossas obras. Tanto faz se eu sou uma crente de berço, desde pequenininho aos guardo os mandamentos e procuro ser fiel, a mais santinha, como ser um ladrão preso na cruz nos últimos minutos da sua vida, se arrepender dos seus pecados. A graça, a salvação é igual para mim e para ele. Não tem diferença, não tem distinção, porque não é mérito nosso. Isso não nos alcança por causa das nossas ações, mas por uma ação de Deus, um presente merecido de Deus. É uma bênção do Senhor, é o presente, o dom que Deus nos deu. E assim nós terminamos o estudo da nossa lição. A graça, meditem sobre isso. Nós tiramos várias lições aqui desses capítulos sobre fé, exemplo, humildade, harmonia, perdão, fidelidade, abnegação e graça. Então procure praticar, irmãos. Vejam que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, nós estamos em meio à crise. Porém, não deixe de focar na palavra do Senhor. Não deixe de estudar a palavra do Senhor. Pior do que morrer de Covid é morrer espiritualmente. Pior do que uma morte física é uma morte espiritual. Então não sofra isso, meu irmão. Em nome de Jesus, se apegue a Deus. Estude a palavra, pratique a intimidade com Deus através da oração, através do jejum e da leitura da palavra. Não perca o foco, permaneça focado em Cristo, porque o Evangelho é uma teoria, mas também muito mais prática. E nós, fazendo isso, nós estamos obedecendo os mandamentos do Senhor, estamos ligados a eles e podemos vencer de uma maneira bem sábia os dias difíceis que estamos vivendo, tá ok? Medite nesses itens, nessas lições sobre fé, exemplo, humildade, harmonia, perdão, abnegação, fidelidade e graça. Aquele que você mais tiver, um desses itens, uma dessas lições que você tiver mais dificuldade, ore a Deus, peça a Deus sabedoria para que você possa praticar isso e conseguir vencer, acrescentar aí a sua fé, tá ok? Que Deus o abençoe, que você tenha tido aí uma boa oportunidade de estudar a palavra. Fiquem com Deus. Obrigado, paz. Tchau, tchau.